Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre como a Rússia, apesar de todas as sanções e pressões internacionais, consegue produzir mais armas e munições do que toda a Europa. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos começar com os fatos. Recentemente, o lituano Andrius Kubilius, comissário europeu de defesa, fez uma declaração chocante. Em apenas 3 meses, a Rússia produz mais armas do que toda a indústria de defesa da Europa combinada. E a cada 6 meses, a produção militar russa supera o arsenal completo das Forças Armadas da Alemanha. Um nível impressionante de produção que acontece mesmo com sanções severas, cujo objetivo era justamente sufocar o acesso russo a tecnologias, capitais e mercados globais para atrapalhar essa produção militar. Para a Europa, isso é uma chamada importante de alerta. Com 8 países da União Europeia gastando menos de 2% do seu PIB na defesa, incluindo potências econômicas como Espanha e Itália, a diferença na produção militar não é apenas preocupante, é sim um grave risco estratégico. Mas o que explica essa discrepância impressionante? A resposta não está apenas na infraestrutura industrial, mas também nas escolhas econômicas e políticas feitas pelo Kremlin nos últimos anos. Efetivamente, como a Rússia consegue sustentar tamanha produção militar em meio a tantas restrições? Para entender, precisamos falar sobre o keynesianismo militar, uma política que, essencialmente, utiliza os gastos com a defesa como motor principal para o crescimento econômico. Desde a invasão da Ucrânia em 2022, a Rússia transformou completamente a sua economia para priorizar o setor da defesa. O seu orçamento da defesa passou de 14% para mais de 40% do total das despesas federais, o que significa que quase a metade dos recursos estatais está sendo direcionada para armas, munições e para sustentar o esforço de invasão na Ucrânia. Historicamente, podemos traçar paralelos entre a militarização da economia russa e o que aconteceu nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Naquela época, os Estados Unidos mobilizaram a sua indústria civil para atender à demanda militar, transformando fábricas de automóveis, geladeiras e fogões em linhas de produção de tanques e aeronaves. Gigantes da indústria automotiva, como a Ford, se dedicaram exclusivamente à produção de veículos militares, como tanques, e até mesmo aviões, com uma única fábrica da Ford entregando, por mês, perto de 500 bombardeiros B-24, totalizando perto de 9.000 bombardeiros produzidos pela Ford durante a guerra. Da mesma forma, a Rússia converteu rapidamente as suas regiões industriais, como o Ural, em centros de produção militar, mostrando a mesma capacidade de adaptação e centralização para atender a um esforço de guerra. Porém, enquanto os Estados Unidos emergiram como uma superpotência econômica após a guerra, graças principalmente a uma gigantesca integração e cooperação internacional visando a reconstrução de países inteiros, a Rússia enfrenta desafios adicionais devido ao seu isolamento econômico do Ocidente e à dependência de parceiros como China e Índia. Parceiros que, é importante recordar, aproveitam-se da situação da Rússia para exigir pesados descontos para a compra de gás e petróleo, a principal commodity de Putin, para financiar a sua invasão. A política de substituição de importações e a estatização de ativos estrangeiros são medidas que ajudam a sustentar a produção, mas também limitam o crescimento econômico a longo prazo. Outro aspecto é a capacidade do governo de mobilizar rapidamente os seus recursos. As regiões industriais dos Urais, por exemplo, foram convertidas em centros de produção militar em larga escala, um processo altamente complexo e caro, mas que a Rússia conseguiu completar em relativamente pouco tempo. Algo só possível devido à forte centralização do poder econômico e político na Rússia, uma autocracia liderada por Putin e apoiada por oligarcas bilionários que atuam como sócios do plano de poder do Kremlin.
Embora o keynesianismo militar tenha trazido resultados imediatos, como demonstrado pelos elevados níveis de produção bélica russa, ele também levanta questões sobre o seu impacto no longo prazo, começando justamente pela economia. A dependência excessiva do setor militar pode criar desequilíbrios graves, limitando o investimento em outros setores produtivos. Além disso, as guerras, felizmente, não são eternas, o que significa que quando a invasão russa na Ucrânia acabar, todo o longo, caro e complexo processo de militarização da economia e da indústria russa terá de ser desfeito. Para um país como a Rússia, isolado do Ocidente e produzindo praticamente apenas itens de defesa, a transição para uma indústria focada em outros setores, como o civil, pode não ser tão tranquila. A alternativa seria produzir para grandes mercados consumidores parceiros, como a China e a Índia. No entanto, tanto chineses como indianos já são grandes produtores industriais que, como referi há pouco, estão apoiando a Rússia apenas por causa do seu gás e petróleo muito baratos. Outro aspecto negativo do keynesianismo militar são as desigualdades regionais. Enquanto as regiões industriais dos Urais e do oeste da Rússia, como Moscou e São Petersburgo, prosperam, outras áreas, como a Sibéria e o norte do Cáucaso, continuam marginalizadas, aprofundando disparidades econômicas que podem levar a tensões sociais internas. E há também um grande custo humano e social envolvido nisso. Muitas famílias enfrentam a perda de parentes na guerra ou vivem em condições precárias devido à imigração forçada. Além disso, a propaganda estatal, que vincula o crescimento econômico ao esforço de guerra, cria divisões sociais e polarizações. A longo prazo, o sucesso do keynesianismo militar depende da continuidade dos conflitos. Ou seja, para a economia russa continuar aquecida e com baixos níveis de desemprego, as indústrias convertidas para a produção militar precisam continuar produzindo blindados, aviões, canhões e munições. Com isso, criando um paradoxo curioso. A Rússia precisa da guerra para sustentar a sua economia, mas o custo político de manter essa postura é enorme, com o progressivo isolamento internacional limitando ainda mais as opções de desenvolvimento. Com o tempo, em um cenário de guerra muito prolongada, a Rússia poderá se converter em um gigantesco posto de combustível capaz de produzir armas. Preso em um ciclo eterno que envolve a venda de gás e petróleo barato para sustentar o crescimento e a inovação das indústrias da China e da Índia, e o uso da maior parte desse dinheiro para produzir cada vez mais armas, blindados, canhões e munições, alienando cada vez mais os setores civis da cadeia russa de produção e de consumo. O caso russo nos mostra como um país pode adaptar a sua economia para superar sanções e desafios externos, com o keynesianismo militar provando ser uma ferramenta poderosa, mas também uma espada de dois gumes. A curto prazo, é capaz de revitalizar setores industriais e fortalecer o esforço de guerra, reduzindo o desemprego e sustentando o crescimento da economia. Mas a longo prazo, principalmente em um cenário de guerra muito prolongada, pode comprometer gravemente o futuro econômico e social de um país. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.